A única maneira de se proteger dos lisonjeadores é deixar bem claro para as pessoas que você não se importa que lhe digam a verdade. Mas se todos podem lançar a verdade na sua cara, aí você perde o respeito. Olá, galerinha! Hoje a nossa aula nós vamos falar de Maquiavel. Primeiro eu queria dizer para vocês que Maquiavel ele foi filósofo, historiador, conhecido por muitos como filósofo da suspeita, pai da ciência política, e Maquiavel ele morou numa época em Florença que era o berço do renascimento cultural, e com isso ele vai trazer nas suas obras várias influências desse período. Você percebe na obra de Maquiavel uma marca muito registrada da valorização do homem, da valorização da razão, da sua autonomia diante do mundo. E uma curiosidade é que Maquiavel era da terra de Dante, escritor da Divina Comédia. E transitando por essa arena literária, ele escreve um grande clássico renascentista, que é a obra Mandrágora, uma comédia que retrata uma denúncia sobre a corrupção da sociedade da sua época. Bom, galerinha, aos 29 anos, ele entra para a arena política, para a vida política, convidado por Soderin, governante de Florença, que já percebe nele, no filósofo, essa habilidade para negociação, para observação. E Maquiavel assume o cargo de secretário da segunda chancelaria, que funciona mais ou menos como uma espécie de diplomacia. Aí você já pode imaginar, né? Maquiavel começa a viajar por vários países, tem contato com vários políticos, o que vai ser fundamental anos mais tarde para ele escrever a obra O Príncipe. Num período assim de 1511 a 1513, o que é que a gente percebe? Que Maquiavel vai passar por um contexto muito difícil na sua vida. Os Médicis tomam o poder em Florença, Soderin foge, e o que é que acontece com Maquiavel? Ele perde o cargo, perde a cidadania de Florença, o que já é assim uma humilhação pública, é obrigado a pagar uma multa de 1000 florins, o que deixa numa situação assim bem difícil financeira. E para completar, transita no meio da cidade uma história de um complô de assassinato contra Juliano de Médici. E tem uma lista, e nessa lista de 20 pessoas vai estar o nome de Maquiavel. O que é que acontece? Ele se apresenta para defender a sua inocência, só que ele é preso, ele passa 3 meses preso, é torturado e depois ele volta para casa. Bom, gente, depois de passar por tudo isso, Maquiavel ele era um cara do mundo, era um homem dos negócios, ele tinha tido contato com papas, com reis, ele tinha passado pela França, pela Alemanha, por vários principados. Então ele não era um homem comum. E isso vai ser muito importante, porque quando ele está lá na sua casa, ele começa a escrever a obra O Príncipe. E essa obra, no século XVI, vai colocar Maquiavel numa posição como se ele fosse um cara do mal, como se ele fosse um demônio. E tudo que é negativo em relação ao comportamento humano, principalmente na esfera política, vai ser visto como maquiavélico. O que, sinceramente, é completamente equivocado em relação a essa vasta obra, esse valor de importância que essa obra tem para a humanidade. Porque, na realidade, o que Maquiavel faz é denunciar a natureza humana, mostrar a natureza humana como ela é e como ela pode ser melhor. Então, galerinha, o grande feito desse filósofo foi, na realidade, nos convidar a derrubar as nossas máscaras. Porque Maquiavel vai dizer
que existe um mundo ideal e existe um mundo real. E durante muito tempo, a arena política, ela foi coberta por esse mundo idealizado, repleto de valores cristãos. E o que é que ele percebe nas suas viagens? Ele começa a analisar que muitos príncipes perderam os seus poderes porque não souberam usar a decisão da forma, na hora certa como deveria acontecer. E o que é que acontece? Esses príncipes perderam o poder porque não souberam abrir mão, em dados momentos, desses valores cristãos. E a política não é assim. Na esfera política, nós não somos tão perfeitos assim. Por quê? Porque ele vai dizer que os homens, eles são cruéis, eles são fingidos, eles são dissimulados, eles são volúveis. Quando estiver no tempo da bonança, eles vão dar o seu sangue, vão dar a sua vida, vão dar a sua família, vão dar tudo para defender o príncipe. Mas no momento que tiver uma dificuldade, eles vão se lançar, se reunir para tirar o príncipe do poder. E ele vai dizer que nesse momento, o príncipe, ele vai ter que estar preparado para isso. Mas não era o que acontecia. Na vida prática, muitos príncipes perderam o poder porque não souberam abrir mão da ética cristã. E o que é que Maquiavel vai dizer? É necessário a gente se afastar desses princípios cristãos para compreender a política tal qual como ela é de fato. E a partir daí, galerinha, Maquiavel, ele vai lançar uma pergunta que é extraordinária, que tem tudo a ver com o poder na política. É melhor ser temido ou ser amado? Para exemplificar esse caso para vocês, eu vou trazer uma série que é maravilhosa, que é Game of Thrones, que tem em Ned Stark, rei do norte, o símbolo da lealdade. Ned Stark é um cara super amado. E quando ele vai apoiar o rei de Westeros, o que é que acontece? Tem uma turma que planeja, que quer o trono e que mata Ned Stark. Depois, grande parte também da sua família é morta, o que prova aquilo que Maquiavel falava, que não basta ser amado, que é necessário ser temido, que é melhor ser temido. Por um outro lado, a série também, ela dá um outro exemplo muito legal, que é o caso do rei Joffrey. Por exemplo, o rei Joffrey, ele novo, assume o poder e é extremamente cruel. Morre envenenado, o que mostra mais uma vez que jamais um rei pode ser odiado. Gente, na trajetória da sua obra, Maquiavel fala que quando um príncipe ele vai tomar um território, é necessário que, se ele for preciso fazer o mal, que ele faça de uma vez. Por quê? Porque a gente esquece muito fácil o bem que nos fizeram. Mas o mal é uma coisa que a gente não esquece. Então a gente tem que fazer tudo de uma vez e depois ir fazendo obras, fazendo bem aos poucos. Então, como é possível ser temido sem ser odiado? Ora, Maquiavel vai dizer o seguinte: não cobice as mulheres dos seus cidadãos, nem os seus súditos. Se for derramar sangue, tenha um justo motivo para fazer isso. E outra coisa muito clara, jamais tire um bem alheio, porque um homem esquece facilmente a perda de um pai, mas jamais de um patrimônio. Para finalizar, gente, essa questão, eu vou deixar aqui uma frase que eu acho muito legal de Maquiavel, que ele diz o seguinte: para melhor conhecer o caráter de um povo, é preciso ser príncipe. E para conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo.